MPF afirma que novos ataques confirmam a possibilidade de hacker fabricar diálogos usando perfis de autoridades. Novas acusações contra construtoras. Desta vez, OAS e Odebrecht são acusadas de participar de um esquema de cartel na Bahia. Todos os valores eram combinados e, dessa forma, a OAS e a Odebrecht dividiam entre elas os contratos assinados com os estados. CNJ e Ministério da Justiça lançam um pacto pelos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência. A medida é para prevenir que crianças e adolescentes vítimas de violência voltem a sofrer abusos. FIFA e comitê organizador da Copa do Mundo do Brasil foram condenados a reembolsar mais de 38 milhões de reais para o estado de Minas Gerais. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal voltou a se manifestar contra os ataques que os procuradores têm sofrido de hackers que invadiram aplicativos de mensagem com o objetivo de divulgar conversas entre os membros do MPF e da Justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que a Polícia Federal unifique a investigação sobre o caso. Na nota divulgada no início da noite de ontem, o Ministério Público Federal no Paraná afirma que as investidas criminosas contra celulares de autoridades de diferentes instituições da República continuam a ocorrer com o claro objetivo de atacar a Operação Lava Jato. Em outro ponto, o MPF cita o fato de um dos hackers ter se passado pelo procurador Marcelo Wetzel, do Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de conseguir informações para desacreditar a Operação Lava Jato. A nota diz: diálogos inteiros podem ter sido forjados pelo hacker ao se passar por autoridades e seus interlocutores. Uma informação conseguida por um hackeamento traz consigo dúvidas quanto à sua autenticidade, o que inevitavelmente também dará vazão à divulgação de fake news. O Ministério Público Federal no Paraná encerra a nota afirmando: o ataque em grande escala revela uma ação hostil, complexa e ordenada, típica de organização criminosa. É necessário não apenas identificar e responsabilizar o hacker, mas também os mandantes e aqueles que objetivam se beneficiar desses crimes a partir de uma ação orquestrada contra a Operação Lava Jato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou à Polícia Federal um ofício pedindo a unificação da investigação em relação aos ataques cibernéticos contra membros do Ministério Público Federal. Para dar mais agilidade nas investigações, Raquel Dodge também encaminhou à Polícia Federal cópias de documentos para ajudar na apuração desses crimes. A empresa petroquímica Braskem poderá distribuir dividendos, desde que apresente seguro garantia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, autorizou a realização de uma Assembleia Geral para discutir a distribuição de dividendos da Braskem, ou seja, os lucros obtidos pela empresa. A liminar que impedia a realização da Assembleia havia sido concedida por um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, a pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. A Braskem responde à ação civil pública que apura responsabilidade pela calamidade em diversos bairros de Maceió em 2018. Ao explorar jazidas de sal-gema na região, ela teria causado tremores de terra na capital alagoana. No pedido de suspensão endereçado ao STJ, a Braskem mencionou que, em virtude da não distribuição dos dividendos, a Petrobras, uma das maiores acionistas da empresa, deixou de receber mais de R$1 bilhão. O presidente do STJ suspendeu a liminar por entender que ela provoca grave lesão à economia pública e foi desproporcional, atingindo o patrimônio de terceiros acionistas. O ministro afirmou ainda que o oferecimento de seguro-garantia no mesmo valor dos dividendos a serem distribuídos demonstra a intenção da empresa de cumprir obrigações eventualmente por ela devidas, caso seja reconhecida a responsabilidade da Braskem pela calamidade ocorrida em Maceió. O valor do seguro é de R$2 bilhões e 600 milhões. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, e o Comitê Organizador da Copa do Mundo do Brasil foram condenados a reembolsar o estado de Minas Gerais em mais de 38 milhões de reais. E quem tem os detalhes ao vivo sobre essa história e conversa com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, segundo o Ministério Público que fez a denúncia, as adaptações como rampas, passarelas, sinalização específica e iluminação foram feitas com verba pública. Segundo o Estado de Minas Gerais, as alterações eram necessárias para garantir a segurança do evento. O Comitê Brasileiro e a FIFA contestaram a decisão, destacando que era obrigação do Estado arcar com os custos para a perfeita entrega do Mineirão. O juiz lembrou que o Estado foi obrigado a assinar um contrato em 2007, se responsabilizando pelas alterações, sem um estudo prévio do impacto financeiro como condição para sediar os Jogos. O juiz também lembrou que os 38 milhões de reais gastos no evento deixaram de ser investidos em áreas essenciais, como saúde e educação. E por isso, o Estado tem direito de receber o valor de volta. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. E o Superior Tribunal de Justiça autoriza retorno de vereador de Belo Horizonte ao cargo, depois de 1 ano de afastamento. Wellington Gonçalves Magalhães é acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de ter recebido dinheiro ilegalmente por meio de contratos assinados quando foi presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, entre 2014 e 2016. O Ministério Público pediu afastamento do político devido à influência que ele poderia ter sobre a polícia e pelo risco de que as investigações fossem comprometidas. A defesa do vereador alegou que, além de os fatos serem antigos, os supostos riscos de interferência na instrução processual não estão relacionados ao exercício do mandato. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha aceitou os argumentos da defesa. O ministro observou que, na análise do pedido, não cabe avaliar a necessidade da medida como forma de proteção à instrução processual, mas que o afastamento do político do cargo com base na Lei de Improbidade Administrativa não pode se estender por período indeterminado sem que o processo tenha sido concluído. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou do 2º Encontro Nacional de Gestores de Pessoas do Poder Judiciário. O evento é promovido pelo CNJ e busca eficiência, transparência e governança para a justiça brasileira. O evento foi no Tribunal Superior do Trabalho e a 2ª edição do encontro visa fortalecer a integração por meio da troca de experiências entre os órgãos do Poder Judiciário. A partir da discussão sobre as dificuldades encontradas em cada órgão, é possível buscar soluções para um judiciário mais eficiente. No discurso, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância de desenvolver políticas judiciárias para promover efetividade e união. É essencial que as unidades de gestão de pessoas tenham um fórum adequado para discutir diretrizes e princípios como eficiência, transparência e governança, que constituem os pilares para uma atuação cada vez mais harmônica e qualificada por parte da nossa força de trabalho. E no próximo bloco, de quem é a responsabilidade pela morte de um jovem que morreu em uma quadra pública do Distrito Federal? O alambrado estaria eletrocutado e ele acabou sofrendo uma descarga elétrica. No Distrito Federal, um jovem morreu depois de uma descarga elétrica em uma quadra de esporte pública. Os moradores já haviam denunciado o perigo à empresa responsável. Em casos como esse, de quem é a responsabilidade? Os socorristas tentaram reanimar o rapaz por mais de 40 minutos. Ele jogava futebol nesta quadra de esportes quando encostou na cerca e sofreu uma descarga elétrica. O jovem, de 18 anos, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Há uma informação de que ele teria feito um gol e possivelmente teria comemorado e acabou tocando o alambrado estaria eletrocutado e ele acabou sofrendo uma descarga elétrica. Foi nesta quadra em Taguatinga, cidade a 24 quilômetros do centro de Brasília, bem ao lado de uma escola pública. Este vídeo foi feito por um morador 1 mês antes da morte do estudante. Nele, é possível ver que um poste de energia está encostado no alambrado e dispara carga elétrica na grade. Isso aqui é corrente elétrica passando aqui dos postes aqui, ó. Vamos lá, joga a bola. Tá vendo, ó? Aperta no meio, ó. Aqui, ó. Olha, ó, energia. Desde então, a comunidade envia reclamações para a SEB, Companhia Energética de Brasília, que em nota lamentou o ocorrido.
Disse que equipes de segurança fizeram perícia no local e vai apurar as causas do acidente. Apesar disso, a SEB não explicou por que não fez uma vistoria na quadra quando recebeu reclamações dos moradores. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado Frederico Donici. Frederico, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Galto. Boa tarde a todos. Bom, infelizmente nós vimos esse caso lamentável que aconteceu aqui em Taguatinga, no DF. Podemos chamar, em princípio, de um caso de negligência, imprudência da empresa, porque, como vimos na reportagem da Evne, a Companhia Energética de Brasília foi avisada, os moradores enviaram várias reclamações. É um caso, então, de só lamentar não adianta, né, doutor Fabrício? Desculpa, doutor Frederico. Não é. A gente observa aí que houve uma má prestação do serviço. Então, a SEB, a partir do momento que ela tem essa responsabilidade, uma responsabilidade objetiva, e ela não cumpriu com o seu dever de manutenção e zelo ali pelo serviço público ali que ela oferece à comunidade, ela deve ser responsabilizada pelo fatídico caso aí que levou à morte o rapaz. Existe um agravante, já que a gente viu na reportagem que os moradores mostraram que já havia um problema, eles denunciaram. Existe esse agravante? Sim, isso vai na hora do juiz analisar se houve a responsabilidade ou não da SEB. Isso agrava a situação porque a SEB tinha conhecimento já tinha o conhecimento de que naquele local havia uma descarga de energia que poderia causar um choque a uma pessoa. Então, é um caso de agravante, sim. Fred, em casos como esse que nós vimos na reportagem, o que o cidadão pode fazer? Essa família, por exemplo, ela pode acionar o Estado também, no caso, o Distrito Federal e a Companhia Energética? De quem que é a responsabilidade objetiva? A responsabilidade inicial aí é da SEB, porque ela que é a responsável pela manutenção desse serviço. Subsidiariamente o GDF, mas a SEB tem sim a responsabilidade. No caso de não pagamento, o GDF entraria se responsabilizando pelo caso, mas a obrigação é da SEB. E pode haver uma responsabilização criminal da empresa? Dependendo do caso, sim, mas depende se houve uma negligência ou houve dolo de alguém da companhia que causou esse acidente. Mas, em tese, ficaria só na responsabilidade civil mesmo. E como é que funciona? Qual é a orientação? A pessoa, a comunidade ali, eles podem procurar o PROCON também? É claro que em casos como esse que vimos, né, Galton, o judiciário parece ser o caminho mais adequado porque é uma situação realmente muito grave, ocorreu um óbito. Mas no caso de um serviço inadequado da empresa, o que fazer? Sim. Primeiramente, se o consumidor ou o usuário não conseguiu ter a resposta da companhia, ele deve entrar em contato com a ouvidoria. Hoje, as ouvidorias das empresas públicas, dos órgãos públicos, ela tem um papel fundamental ali, porque ela não só vai receber essa reclamação, ela vai pegar essa reclamação, encaminhar para a área responsável, que tem que analisar se procede ou não a reclamação, devolver, dar uma solução para aquele problema, devolver para a ouvidoria e a ouvidoria, sim. A partir daí, a ouvidoria responde para o usuário, informando o tempo para o cumprimento daquela obrigação e, se não foi possível, qual a solução para aquele questionamento que foi aberto. E hoje as ligações são gravadas também, né? A tecnologia facilita isso, então juntar toda essa documentação também é importante, né? Para comprovar que a reclamação foi feita. Sim, isso é importante, você pegar essa documentação, isso vai te subsidiar na hora de você ingressar com seu pedido no judiciário. E as ligações são gravadas, além da ouvidoria da própria SEB ou das companhias que prestam serviço público, são concessionárias do serviço público, existem as agências também regulamentadoras que elas fiscalizam a atuação dessas empresas. A família no momento vive um luto, mas deve recorrer ao judiciário. O que pode resolver? Qual deve ser a situação final dessa situação? Ela deve recorrer ao judiciário, porque o caminho aí não tem... lamentar. Além de lamentar, a gente lamenta, mas é procurar o judiciário para que a empresa indenize essa família, tanto civilmente quanto moralmente, aí, pelos prejuízos causados. Ok, doutor Frederico Donici, mais uma vez, obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. E o plenário do STF retoma hoje o julgamento de ação contra extinção por decreto de conselhos federais da administração pública. Nesta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pediu vista. 9 ministros já votaram. 5 votaram pela suspensão integral do decreto e 4 pela suspensão apenas parcial.
O ministro Alexandre de Moraes disse que os conselhos criados por meio de decreto ou outros instrumentos podem ser extintos, mas, assim como o relator, concedeu a liminar em parte e defendeu que o presidente da República não pode extinguir conselhos criados por leis. O que se pretende com a extinção, a possibilidade de extinção e estabelecimento de diretrizes, regras e limitações para outros colegiados, aplicando-se, inclusive, os colegiados instituídos por decreto, daí nós saímos, a meu ver, do artigo 48 e voltamos para o artigo 84. O que foi criado por decreto pode ser extinto por decreto. Não se pode jungir um presidente da República à estrutura organizacional estabelecida por decreto por governos anteriores. Seria, a meu ver, data vênia, engessar a administração. Há hoje uma pleia de conselhos que sequer funcionam. Então, é privativo do presidente da República, chefe da administração federal, realocar essas entidades e, às vezes, até evitar uma superposição. O ministro Edson Fachin divergiu e votou para conceder a liminar integralmente. Para ele, o decreto não deixou claro quais conselhos seriam extintos e ainda poderia alcançar colegiados importantes ligados à defesa de direitos fundamentais, o que significaria um retrocesso. Não é apenas o desaparecimento de um sem número de órgãos que se trata, mas sim, quiçá, imediatamente, a extinção em alguma medida, do direito de participação, por essa via, da sociedade no governo. A extinção ampla, geral e restrita atinge, por exemplo, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Bom, o trabalho escravo, bem sabe a ministra Rosa Weber, que conhece o tema profundamente, é um problema brasileiro que ainda existe. Uma democracia constitucional conformada pelo ideal de compartilhamento de poder e responsabilidade entre as mais diversas instituições, entre os poderes da República e os atores sociais, a participação social é fundamento da cidadania e, por conseguinte, elemento estruturante dos processos decisórios formalizados pelos poderes. Este decreto seria autônomo e, portanto, ele teria que vir da Constituição. E não vem, porque a Constituição afirma que a extinção, criação e extinção de órgãos da administração pública se dará por lei, ou ele seria um ato com elementos discricionários e, neste caso, ele teria de ser motivado, como todo ato administrativo tem de ser, porque senão ele não se submete ao controle da juridicidade. Decretos presidenciais não podem ser utilizados como meios de substituição da lei formal nos casos em que a matéria neles veiculada esteja sujeita ao postulado da reserva de parlamento. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje a votação sobre a criminalização da prática de homofobia. Esse é um dos destaques da pauta de julgamentos da sessão, que começa daqui a pouco às 14h. Confira. Direitos fundamentais é o tema que abre a pauta original desta quinta-feira no plenário, com a retomada do julgamento conjunto das duas ações que tratam da criminalização da homofobia. Ordem social é o tema seguinte, começando com recurso contra a decisão que condenou o recorrente a fornecer medicamento de alto custo que não consta do programa de dispensação de medicamentos. Ainda outro recurso sobre a obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Contribuições é tema com um único processo. Ação que trata da destinação do imposto sindical para as centrais sindicais. Fecha a pauta da semana Servidor Público, com 3 recursos que tratam da revisão geral anual e da reposição do poder aquisitivo de servidores públicos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E depois do intervalo, Justiça de olho no futuro. Evento em Brasília discute tecnologia, inovações e as transformações no Poder Judiciário.
As construtoras OAS e Odebrecht, que já foram condenadas em várias ações da Lava Jato, agora são acusadas de participar de um esquema de cartel na Bahia. Segundo o Ministério Público, uma empresa favorecia a outra em licitações da Prefeitura de São Paulo, de Salvador, e também do governo do estado. As provas colhidas pelo Ministério Público Federal mostram que, em 2013, a construtora Odebrecht fechou um acordo ilegal com a empreiteira OAS e perdeu de propósito uma licitação organizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Na época, mais de 580 milhões de reais foram liberados para as obras da Avenida 29 de Março, em Salvador. Esse caso é um exemplo de como funcionava o esquema de cartel entre as construtoras. Sempre que a OAS ou a Odebrecht se interessava por uma licitação, a outra empresa participava do processo simplesmente para oferecer um valor maior no contrato e garantir a vitória no esquema de corrupção. Todos os valores eram combinados e, dessa forma, a OAS e a Odebrecht dividiam entre elas os contratos assinados com os estados. Na ação proposta na Justiça, o Ministério Público Federal pede que a OAS devolva aos cofres públicos o lucro ganho com o contrato na Bahia e pague uma multa. Somados, os valores ultrapassam os 66 milhões de reais. Já a Odebrecht, como fechou acordo de leniência e ajudou entregando as provas, além de não ter tido lucro neste caso, o MPF pede a condenação a pagamento de multa administrativa. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançaram agora há pouco um pacto pelos direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência. A medida é para prevenir que crianças e adolescentes vítimas de violência voltem a sofrer abusos. A lei, que estabelece um sistema de garantia de direitos, vai proporcionar a esses jovens atendimento especializado. O pacto é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento foi assinado agora há pouco pelos ministros Dias Toffoli e Sérgio Moro. Câmeras de segurança em todas as escolas com aplicativos em celulares. Entrada e saída dos alunos monitoradas e mudança no regimento escolar. É o que pretende o governo do Distrito Federal até o ano que vem para garantir a segurança de estudantes e servidores das escolas públicas da capital do país. Este vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra ações de vandalismo de alunos do 7º ano de uma escola estadual de São Paulo. Eles foram apreendidos pela polícia. No Distrito Federal, um aluno entrou na escola com uma faca e atingiu um colega. Ele foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. Para garantir a segurança nas salas de aulas das escolas públicas do Distrito Federal, o governo determinou algumas mudanças nas regras do regimento escolar e deve investir aproximadamente R$4 milhões em equipamentos de segurança. Essas alterações devem começar no próximo semestre nas escolas com maior índice de violência e devem ser expandidas para toda a rede pública até 2020. Entre as medidas a serem adotadas estão a instalação de câmeras de segurança em todas as escolas, que serão monitoradas pela Polícia Militar, e a criação de um aplicativo que vai permitir que os pais acompanhem os filhos, recebam comunicados, boletins e ocorrências. Esta escola já começou o cadastro dos 1.500 estudantes, que também vão receber uma carteirinha de controle de entrada e saída. De ordem de segurança pública, nós temos as câmeras que serão instaladas nas escolas e que algumas já têm e que serão monitoradas pela PM. Nós temos o controle de acesso dos estudantes à escola, com um aplicativo que os pais e responsáveis receberão as mensagens em casa para saber o horário que o estudante adentrou a escola, o horário que ele saiu, e se porventura esse estudante cometer algum ato infracional, os pais também serão avisados por meio deste aplicativo. Temos também um aplicativo que é um toque seguro, que é uma prioridade ao atendimento dessas escolas pelo batalhão escolar, e uma ronda mais ostensiva nas escolas que têm maior índice de vulnerabilidade e maior quantidade de violência. No colégio em que os filhos de 12 e 13 anos de Diorge estudam, funciona um sistema de controle parecido desde o ano passado, mas foi custeado pelos pais dos alunos. Para ele, valeu a pena cada centavo. Esse controle de entrada e saída dos alunos, eu acredito que acabou afastando aquelas pessoas, aquelas crianças que estavam mais intencionadas, os garotos em volta que viam a facilidade que era tomar um celular, um tênis, uma mochila, um caderno, que seja, acabou inibindo essas ações dessas pessoas. O valor em si é irrisório, né, pela segurança que nos proporciona.
E termina hoje em Brasília o ExpoJude, Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça. O evento reuniu representantes de tribunais superiores, do Conselho Nacional de Justiça e de empresas de tecnologia. É neste palco que representantes do Poder Judiciário e especialistas discutem há 2 dias as transformações na justiça, influenciadas pelo desenvolvimento da internet, os avanços das redes sociais, além do acesso a ferramentas inovadoras, que auxiliam o trabalho da justiça no Brasil e exterior. Os painéis ocorrem de forma simultânea. A Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a valer no Brasil no ano que vem, e também o processo judicial digital, o ProJude, foram temas abordados nos painéis. A ideia aqui é debater como vai ser a justiça no futuro. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Toledo, explicou ao público as mudanças na área de tecnologia do STF. Ferramentas como o Victor são um símbolo para guiar toda essa transformação que está sendo feita dentro de um tribunal como o Supremo. Outros órgãos têm outras inteligências artificiais, outros carros-chefes, digamos assim, para poder divulgar o trabalho que é feito internamente. Mas o impacto do Victor é muito maior no que diz respeito à condução de outros projetos dentro do tribunal, que antes não tinham tanta priorização, mas que passaram a ter a partir do momento em que as pessoas começam a enxergar que é possível fazer e é possível trabalhar com ferramentas tão importantes, inovadoras e impressionantes, como é o trabalho que é feito pelo Victor. E o Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã.